Bom dia, meus amores. E aí, espero que todos estejam bem. Vamos para a aula de recuperação de geografia. Espero que os vídeos que eu enviei, vocês tenham assistido, para quem ficou aí em recuperação em religião ou em português. Português não, história, né? Português eu vou fazer hoje, tá? Hoje eu envio para vocês o vídeo de português, tá bom? Então vamos lá. Olha só, nós trabalhamos 4 capítulos, tá? Em geografia do livro volume 4, que foi o capítulo 1, 2, 3 e 4, representação da localização de paisagem, paisagem naturais, paisagem urbana e conservação e degradação da natureza. Então, a princípio, no capítulo 1, a gente trabalhou representação e localização de paisagem. Então, falamos sobre mapa, né? Qual é a importância do mapa? O mapa ela é uma representação do plano, normalmente em escala pequena, dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de uma área, tomada de uma espécie planetária, delimitada por elementos físicos e político-administrativo destinado aos mais variados usos temáticos, culturais e ilustrativos. Então, o mapa ela tem a sua importância, né? E existem também mapas que é o mapeamento, né, de uma determinada região, de um lugar, certo? Que a gente, quando a gente fala em mapa, a gente se refere muito a mapa mundial, não é isso? A mapa do planeta Terra, né, do Brasil. Então, ao longo dos estudos, no seu dia a dia, você deve ter utilizado diversos tipos de documentos cartográficos, que representam grandes áreas ou todo um planeta e pequena área, como as quadras próximas à sua casa. Há diversos tipos de mapas que são úteis no cotidiano, além de apresentar informações sobre os lugares, auxiliando aí nos deslocamentos de pessoas e cargas. Os mapas eles são utilizados em projetos de construções, de grandes obras, como estrada hidroelétrica, plantações, pontes, entre outros, tá? E para compreender melhor, né, esse significado, né, sobre a representação e localização dos mapas, que a representação e localização das paisagens, estamos se referindo a um mapa, tá certo? Então vamos conhecer como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística define aí o mapa. E aí eu li para vocês, tá? Aí agora vamos ver a tecnologia que auxilia no mapeamento, tá? Então, a tecnologia, para que o mapa seja confeccionado, existe aí diferentes tecnologias que pode ser usado, como fotografia e áreas, imagens satélite. Então, é através da tecnologia que a gente adquire algumas imagens, tá? E aí a gente vê aqui embaixo que imagem e fotografia que se transforma em mapa. Então, como as imagens e fotografias são transformadas em mapa? Como apresentado anteriormente, isso é possível porque os mapas, eles são representados da realidade para entender como funciona. E aí pense nas formas de representação que podemos ter. Vamos lá. Mostra aqui 3 formas, tá certo? De representação. De forma direta, de forma indireta e usando a imaginação e a memória. De forma direta é quando a gente observa algo que está na nossa frente, né? Então, você está aí, algo que está na nossa frente. Isso aqui é uma representação, uma forma de imagem e fotografia que acaba se transformando em um mapa, certo? De forma indireta, uma fotografia ou imagem. E usando a imaginação e a memória é quando pensamos em um lugar e imaginamos como ele é. Ou até mesmo um lugar que você já foi e você, na sua imaginação, você descreve ele. Isso é um tipo de mapeamento, tá certo? Aí acaba aqui transformando em um mapa, tá certo? Que se você for desenhar, né? Deixa eu me lembrar aqui como é a frente do Colégio Real. Aí você está fazendo um mapeamento através do quê? Da sua imaginação e da sua memória, certo? E de uma forma direta é quando a gente está vendo o que a gente está na frente.
A gente de repente está aqui falando com alguém, vai se encontrar com alguém e a gente diz, olha, eu estou aqui, na minha frente eu estou vendo isso, com a cor tal, tem um armazém, tem uma farmácia. Aqui eu estou fazendo um mapeamento de uma forma direta. E de uma forma indireta é através de fotografia e imagem. Eu posso também tirar foto da imagem de um lugar que eu estou e enviar para alguém, tá certo? Como tudo cabe em um mapa, como é que o planeta Terra, né? Como é que o Brasil, a gente tem um mapa do Brasil, como é que cabe no mapa todos esses estados? Então vamos aqui compreender, certo? Então aqui, ó, na atividade anterior, né, da página, você fez uma reprodução de uma imagem. Através do que eu falei para você, né, você deve ter feito essa atividade aqui da página 155, tá? Então vamos lá. Você deve ter em mente que o mapa é uma representação plana e que pode ser qualquer lugar do nosso planeta. Contudo, como seria possível representar um exemplo todo o planeta em uma pequena folha de papel? Quando eu peço para vocês desenhar aí o mapa do Brasil, né? Então você vai desenhar no seu caderno. Então você vai desenhar o tamanho de acordo com a folha do seu caderno. Não é isso? Então vamos lá. Quando alguém pede a você para desenhar sua casa em uma folha de papel, você consegue desenhar com tamanho real? Claro que não, não tem como isso acontecer. Você vai desenhar a casa do tamanho que ela é? Então, isso não é possível, pois a folha é muito menor que a casa. Então, o que você faz para que ela caiba na folha? Você vai reduzir o desenho, não é isso? Você reduz o tamanho dela e dos outros elementos, como árvores, pessoas, animais, essa forma de assemelhar a forma de um mapa é feito. Entretanto, a criação de um mapa utiliza as técnicas especiais que tornam o trabalho mais preciso, mais delicado, com mais cuidado. Então, aí a gente vê na página 154 que nós usamos, né, que as pessoas que estudam a realização desses desenhos, eles utilizam a escala, porque é através da escala que faz essa redução, tá? Para que o cartógrafo, que é quem trabalha sobre essa especialidade, possa representar em uma folha de papel áreas muito grandes, como um planeta, um continente, eles precisam reduzir as suas dimensões verdadeiras diversas vezes. Por isso, é fundamental o uso da escala. Tá? A escala ela é um elemento do mapa que indica quantas vezes a realidade foi reduzida. Ao longo de estudos, as escalas aparecem da seguinte forma. E aí, se você observar qualquer figura de um mapa, sempre aparece aí a escala, tá? E o número que foi reduzido, tá? Então vamos lá. Identificando aí os elementos. Os mapas, eles podem apresentar diferentes formações, como de elementos naturais, relevo, clima, rios e vegetação. Os elementos culturais são formações de urbanas, estradas, e os elementos são identificados quando observamos fotos ou imagens de satélite. Então, você consegue identificar quais os elementos naturais, culturais da paisagem? Então, elementos culturais são elementos que são criados pelo homem, natural, que é da natureza, tá? E agora nós vamos trabalhar sobre paisagens naturais, que é o segundo capítulo, né, que também tem tudo a ver com elementos naturais. Então, a preservação, tá, de muitas áreas são conhecidas e visitadas por turistas apreciadores do convívio com a natureza. Elas são importantes, né, pois apresentam aí características, né, naturais em que a beleza das paisagens é um destaque. Além disso, há diversos tipos de áreas destinadas à preservação, tanto de elementos naturais da paisagem, como características das populações e de seus hábitos, habitat, chamada aí unidade de conservação. Então vamos lá, o que é unidade de conservação? O que será isso aí? Por que foi criado? Tá? Então, a unidade de conservação
é uma área com o objetivo de preservar os elementos naturais e sociais. Quando a parte social, né, a UC, que é conhecida, ele deve assegurar às populações que residem naquela área o uso sustentável dos recursos naturais, permitindo o desenvolvimento de atividades econômicas, desde que seja realizada de maneira racional e sustentável. As unidades de conservação dividem em dois grupos, que é proteção integral e proteção sustentável. A proteção integral ele tem a sua característica, tipos de uso e características. E a unidade de uso sustentável, a mesma coisa, tem a sua característica e tipo de uso e categoria. Então, essa parte aqui eu quero que você faça aí a leitura, tá certo? Que tem aí uma diferença, tá? De proteção integral e proteção sustentável, tá certo? Um cuida de um determinado fator e o uso sustentável também é usado por outra situação, tá certo? Então, quando diz assim, um tipo de uso, ele tem um objetivo, a característica, a proteção integral, um objetivo de proteger, proteção da natureza, tá? E já a área sustentável, ele tem a preservação do meio ambiente. Então, você vai daí uma lida, tá certo? Para que você entenda mais um pouquinho, tá? E a UC, que é Unidade de Conservação, foi criada, né? São criadas por ato do poder público federal, estadual ou municipal, tá certo? Após a realização desses estudos técnicos e consulta pública que permite identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados à unidade, tá? A realização da consulta pública antes da criação C possibilitar a sociedade que participe ativamente do processo, oferecendo aí subsídio ao apropriamento de propostas. Tá? Compete aí ao órgão que está propondo a criação da nova UC, que é federal, estadual e municipal, elaborar estudos técnicos preliminares para realizar consulta pública e os demais procedimentos para a criação dessa unidade de cada setor, de cada cidade, tá certo? Plano de manejo. Manejo é um ato de manejar, manusear. É tipo uma administração. Então, cada unidade de conservação, ele apresenta aí característica própria, tá? E a UC, elas estão localizadas em lugares de vegetações com uso de populações diferentes, tá certo? Por isso é necessário que seja feito um estudo cuidadoso para definir quais são os procedimentos que precisam ser seguidos para que cada unidade seja preservada. Para isso, existe aí um plano de manejo. Então, a UC, a Unidade de Conservação, precisa ter esse planejamento, tá certo? Precisa ter pessoas para administrar isso aí, tá bom? Para ter essa conservação, né? Essa unidade de conservação de uma determinada área. O plano de manejo, ela é um documento, tá? E é elaborado por profissionais, pesquisadores de diversas áreas, por meio de estudos sobre meio físico, biológico e social, que compreende aí a unidade de conservação, tá certo? Então, não é qualquer pessoa que faz esse plano de manejo, porque ele passa a ser um documento, tá? O plano de manejo, ele deve estabelecer normas, aí tem regras que devem ser seguidas e restrições de uso, então limites do que pode ou não ser feito naquele determinado lugar. Além de ações de manejo, os recursos naturais da unidade de conservação e das áreas em seu entorno. Então, aqui a gente está vendo o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, que é Fernando de Noronha, em Pernambuco, faz parte de uma proteção ambiental. Né? Isso aí até na televisão, em alguns noticiários, já falaram sobre isso, tá certo? Então, crianças, aqui a gente segue agora para o capítulo 3, certo? Que é paisagem urbana. Então, no centro da cidade, porque eu estou fazendo aqui os tópicos mais importantes do capítulo, tá certo? Mas aí eu convido vocês para que vocês possam fazer também uma pequena leitura novamente do capítulo, tá? Depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo. Centro da cidade. O centro é um bairro característico da maioria das cidades de todo o mundo, né? Então, o Brasil não é diferente. De uma forma geral, o centro é um bairro mais movimentado
e que apresentam uma grande concentração de serviços, né? E como comércio, banco, alimentação, enfim, entretenimento, né? Serviço público e tantos outros comércios, né? Outra característica comum do centro de diversa sociedade brasileira é que ele representa a origem da cidade, ou seja, muitas cidades nasceram e cresceram ao redor do que atualmente é um bairro, o centro ou próximo a ele, tá? Então, o surgimento e o crescimento. A grande maioria, né, das cidades, eles nasceram pequenas, por meio de núcleos centrais, e foram crescendo, ocupando aí seus arredores, né, com construção de comércio, de casas. Com o passar do tempo, chácaras do plantio e criação foram dando lugar a residências e as vias de transporte no processo de chamado urbanização. Então, cada vez que a urbanização, né, a sociedade foi aumentando, precisava ter espaço para se construir residência, tá? E aí a gente vê que na Serra do Mar do Paraná houve isso aí, né? Alguns casos, características naturais, como uma serra pode dificultar o crescimento da cidade. Por quê? Porque esse lugar aqui na Serra do Paraná, se você observar que a área verde, poderia tirar a área verde para se construir casas, construir residências, né? E construir também alguns comércios. Então, aí, por isso que diz que isso porque geralmente esses lugares são protegidos por leis que impedem a derrubada de vegetação. Então, essa Serra do Mar, que fica no Paraná, ela é protegida por lei, no artigo 225, tá? E aí acabou que impede do crescimento da cidade, porque poderia usar essa área aí para construções de residências, casas, comércios. E aí nem os bairros tradicionais. Bairros tradicionais, como é o nosso, né, são considerados bairros tradicionais aqueles que apresentam características populares em relação à sua colonização em geral, ligadas à cultura do povo que ocupavam por bairros italianos e japoneses, que é o caso de Olinda, a nossa cidade, né? Então, o bairro tradicional é considerado um centro histórico. Então, Olinda é um centro histórico. E o centro de uma cidade, muitas vezes, se desloca do local de fundação para uma área próxima. Isso ocorre devido ao crescimento das atividades econômicas e ao movimento de pessoas e veículos, que precisam ser de construções mais modernas e espaçosas e de vias de circulação mais amplas. Aí, dessa forma, o antigo centro pode ser convertido em um centro histórico, local onde prevalecem as paisagens e elementos humanos construídos no passado, como os casarões, que é o caso de Olinda também, né? E aí, para proteger essas marcas deixadas pelos antigos povos que ajudaram a construir a nossa cidade, existe aí processo de tombamento, que tem como objetivo de preservar essas áreas. Tombamento é que ninguém pode tocar, ninguém pode destruir, ninguém pode alterar nada naquele local, tá certo? Florestas urbanas. Essas florestas urbanas são caracterizadas como floresta ou fragmento de florestais, que estão localizados dentro ou próximo de áreas urbanas. Eles atuam na proteção da vida vegetal e animal e agregam qualidade de vida e amenizam os efeitos de poluentes da cidade. Então, isso aqui quer dizer o quê? Que tem muitas cidades, como a gente vê aqui na imagem ao lado, que tem árvores. Muita cidade do centro da cidade, no centro de Recife, muito bairro, tem árvores em frente a algumas residências, a alguns estabelecimentos. E isso é bom, porque ameniza os efeitos poluentes da cidade, né? O ar fica mais agradável, né? Além de fazer sombra, isso aí melhora muito a nossa saúde. Então, quanto maior for a área verde em uma cidade, melhor será a qualidade do ar e mais ameno e mais ameno será o clima local, né? Em função de sombra produzida pelas árvores, da umidade retida pela vegetação e da maior área permeável disponível. Então, é com certeza bem melhor quando se tem área verde, né? A preservação de áreas verdes urbanas deve ser priorizada para garantir melhor a qualidade de vida para populações que vivem na cidade. Então é sempre bom se ter, né, uma árvore, um pé de alguma planta,
porque vai trazer benefícios para a nossa saúde. E aí vamos falar sobre conservação e degradação da natureza, o nosso último capítulo. As paisagens atualmente, né, aqui as paisagens, atualmente a maioria dos brasileiros eles vivem em espaço construído socialmente, também chamado de paisagem artificial ou espaço antropizados. Antropizado, o significado está no glossário e você vai dar uma lida para saber o significado dessa palavra, tá bom? Então a gente vê que provavelmente aqui você vive numa cidade construída por indivíduos de própria sociedade para abrigar muitas pessoas concentradas, né? Por isso são consideradas paisagens artificiais em que quase não é possível perceber elementos naturais, que é o caso da nossa do lugar onde nós moramos, né? A gente vê sim área verde, mas a gente vê bem mais construções de residências, né? Então vamos lá. Elementos naturais, né? Nós falamos sobre a paisagem, né? Que muitos locais, elementos naturais das paisagens foram transformados e utilizados, né? Intensamente, promovendo aí transformação de paisagem natural como paisagem artificial. E aí, elementos naturais. Atualmente, muitas cidades estão sofrendo por esse problema, causando aí pelas intensas transformações impostas aos elementos rurais. É importante conhecer os elementos naturais que existem no espaço geográfico, pois dessa forma é possível adotar atitudes que possam minimizar os impactos com as nossas atividades que causam os elementos naturais. O relevo e hidrografia. Relevo e hidrografia são elementos naturais que fazem parte da paisagem, seja ela natural ou artificial. E aí você vê a Chapada Diamantina na Bahia, é considerado o relevo da hidrografia. O relevo são formações que caracterizam uma paisagem como terreno ondulado, né? Lugares baixos que ficam entre áreas mais altas e grandes áreas planas, tá certo? Então, na verdade, o relevo se refere a um conjunto de forma da superfície terrestre. E aí a gente vê aqui essas imagens que está no Rio Amazonas, da região norte do Brasil, certo? Então vamos lá. A maioria das cidades que observamos, né, ocupam área com relevo plano ou suavemente ondulados. Porém, as cidades também podem surgir e se desenvolver em regiões com relevo acidentado por diversos motivos para preservar de algum recurso natural com grande valor. No comércio, de exemplo como ouro e pedras preciosas. A maioria dessas cidades, as modificações causadas pela ação da sociedade, que é pelo homem, né, levaram à intensa transformação dos relevos. Elevações foram rebaixadas para dar local às ruas e avenidas, e as porções de áreas úmidas com mangues ou várzeas foram aterrados para formar bairro. Então, muita cidade sofreu grandes transformações, e que é o caso da cidade de Ouro Preto, que fica em Minas Gerais. Essa cidade ocupa uma área com relevo acidentado, que é um relevo muito mexido, né, que foi totalmente aí transformado pela sociedade. E aí vamos falar sobre a hidrografia, tá? Né, a hidrografia. Então, a geografia física, existe aí um ramo de estudo que tem como foco as águas do nosso planeta. Rio, águas subterrâneas, lagos, lagoas, mares. Graças à série de fatores como clima e relevo, o Brasil tem uma hidrografia muito rica. Os rios são presentes em paisagens naturais e em paisagem artificial também. A gente vê aqui no centro da cidade, além de ter aquela construção, a gente vê que tem aquele rio, né, Capibaribe. Então, existe o rio, no caso, rios em meio, né, de elementos artificiais, tá certo? Então, os rios estão presentes em paisagem natural e artificial, né? Observamos aí a mudança e os impactos causados pela ação humana. A gente vê aqui nessas duas imagens. A imagem de cima, ele está bem elementos naturais, mas a imagem de baixo foi totalmente transformada, né? Então, as águas das paisagens artificiais geralmente são poluídas pelo despejo de esgoto e dejetos vindos da indústria. Infelizmente, isso é verdade. Além disso, muitos rios que percorrem pelas áreas são represados e têm uma forma natural alterada.
deixando assim de ter curvas para ficarem praticamente retos, processo que a geografia é chamada de retilinização. Então, infelizmente, aí tem esse processo que a geografia chama, né, o processo que acaba tendo alteração, deixando assim os rios, né, de ter curvas para ficarem praticamente retos, porque foi um pouco mexida aquela área do rio. Vegetação é outro elemento importante para a vida. Apesar de estar mais presente em paisagens naturais, a vegetação também apresenta em menor quantidade as paisagens artificiais. Nosso país é privilegiado porque apresenta grande diversidade de vegetação, porém, mesmo com toda essa riqueza, as áreas de vegetação foram intensamente exploradas e substituídas por cidades, pastos, produção agrícola, entre outras coisas. Precisamos sim preservar os alimentos, os elementos naturais que formam aí a paisagem geográfica, porque eles são o suporte principal de todo tipo de vida. Não é verdade? Existente aí no nosso planeta, né? Animais, plantas, seres humanos. Então, pois nos fornece aí água, alimento e um ar, né? E um ar que não seja aí poluído. Cada vez mais a sociedade entende a importância da vegetação que em nossas vidas, mas ainda há muito a se fazer, né? Em que se fazer, certo? Então vamos lá. Aqui eu termino, tá certo? A explicação dos 4 capítulos. Eu quero que vocês possam realizar a atividade de ficha. Para quem fez alguns, terminem, porque vai ajudar na revisão, vai ajudar nos seus estudos. Eu estarei agora colocando uma atividade de classe, tá? Vocês coloquem em seu caderno, vocês vão novamente pesquisar algumas perguntas aqui sobre esses capítulos, porque aí faz com que você retorne e façam aí mais alguns estudos, tá bom? Estudando, tá certo? Então fiquem com Deus, tá? E vão aí realizar sua atividade, tá certo? Segue aí a atividade.